das áreas que eu percebo que nós, brasileiros, seres humanos, mais somos ignorantes, é no aspecto chamado comunicação. Tem gente que acha, que é tão ignorante, que acha que comunicação é palestrar. Ei, psiu. Eu não sei se você já pesquisou no Google. Joga lá no Google. Sabe o que é palestrar? Palestrar é igual a falar. Deixa eu te contar que você é um palestrante. Você acredita? Gente, se eu te contar que as melhores palestras do mundo você já fez para o seu marido ou para sua esposa. E se eu te contar que você palestra para os seus filhos o tempo todo? Mas a gente cria um bicho papão que palestrar é um palco, é um microfone. Escreve todo mundo assim, ó. Não é sobre palcos de madeira, é sobre o palco da vida. Escreve aqui, escreve aí você que está no YouTube. Escreve assim, ó. Eu preciso destravar minha comunicação pelo palco da vida. Sabe por quê? Eu passei um dia inteiro. Desde que horas que eu estou trabalhando hoje? Comecei minha primeira mentoria às 6 horas da manhã. Que horas são agora mesmo? Que horas são? 9 horas da noite? Eu estou trabalhando e comunicando desde as 9 horas da manhã. Só que tem gente que é tão ignorante que acha que comunicação é eu pegar um microfone e abrir uma palestra do Pablo durante 20 minutos. Só que eu tenho 16 horas que eu precisei usar minha comunicação o dia inteiro. Eu precisei fazer reunião, eu precisei liderar a equipe, eu precisei falar de gestão, eu precisei fazer uma série de coisas antes de ter aqui nesse palco. Aí se eu perguntar uma coisa para você, você quer vender? Quem aqui acredita que uma das maiores formas de você alcançar 1 milhão é vendendo? Você quer vender, mas você não comunica bem. Gente, eu vou contar, não tô nem aí. Eu vou contar. Vocês querem que eu conte uma coisa que aconteceu hoje? Fala, conta, Patrícia. Fala, conta, solta, abre o seu coração. Fala aí, abre o seu coração. Hoje tem uma pessoa no nosso ecossistema, na nossa equipe, brabo, pensa. Sentei com esse cara para conversar hoje, ele manja de ar-condicionado, de rede, de elétrica, de manutenção. O cara foi falando o currículo dele, eu fui até me encolhendo de tanta coisa que ele faz. O cara é um gênio. Eu falei assim, eu olhei para ele e falei assim, você é um garoto prodígio? Porque você entende de tudo isso aí? Só que quando ele abre a boca, ninguém quer estar perto. O jeito que a pessoa fala estraga todas as habilidades e competências que ele tem. Não é só apenas sobre você ser um grande profissional que tem competências e habilidades. Mas você precisa saber falar com as pessoas. Você precisa saber comunicar. Talvez você não destravou 1 milhão ainda porque você não aprendeu a desenvolver a habilidade da comunicação. Quando eu cheguei nesse ecossistema, eu fiz o meu primeiro evento. MDC, Maestria da Comunicação. Quando a minha equipe comercial foi ligar para as pessoas para oferecer, eles falavam assim, viu, Mateus? Comunicação? Não tenho interesse não. Não, se fosse sobre digital, olha isso. Se fosse sobre digital, eu queria. Se fosse sobre vendas, eu queria. Se fosse sobre isso, eu queria. Se fosse sobre aquilo, eu queria. Mas bora lá, fala todo mundo assim, ó. Comunicação é a base. Se você desenvolver tanto que no SPR, põe aqui na tela, por favor, o SPR, se você conseguir. Olha aqui para mim. Nas 7 camadas para você destravar riqueza. 7 camadas para você destravar riqueza. Qual é a primeira coisa que o Pablo colocou? Comunicação. Fala com a sua boquinha aí, você que está no YouTube, escreve assim, ó. Escreve isso aí, por favor, por favor. Fala assim, ó. Tudo comunica. Eu posso contar uma coisa para vocês? A cor do nosso esmalte, que a mulher comunica. O sapato, gente, tem horas que eu fico com raiva. Se você usa um raio de um sapato, é Louboutin ou Labutin que fala, Ana? Labutin? Tem gente que fala Louboutin, então eu tenho que aprender a pronúncia certa. Labutin. Quando eu uso um raio de um sapato que tem uma sola vermelha chamado Labutin, onde eu passo, alguém olha e fala, nossa, você está com Labutin. Não, vem aqui comigo, presta atenção. Se a sola do seu sapato comunica, imagina o resto. Não, fala um putz aí mais forte, por favor, gente. A sola do nosso sapato comunica. Então, se você quer alcançar 1 milhão, uma das maiores características,
Uma das principais habilidades do Pablo Marçal. Eu pergunto, toda vez que eu vou gravar um criativo com o Pablo, como eu aprendi o poder das perguntas, o que eu faço? Faço pergunta. Eu começo o criativo assim: Pablo, por que você acredita que as pessoas precisam destravar na comunicação? Aí ele, pá. Eu, Pablo, do seu valuation de mercado, quantos por cento você acredita a sua comunicação? Ele, 30%. Quem aqui assistiu recentemente a despedida de um grande comunicador na terra chamado Silvio Santos? Levanta a mão. São Paulo teve 3 dias de luto. Por que Silvio Santos foi aquela comoção nacional? Por quê? Porque ele era um comunicador. E ele comunicou muito bem. E ele se destacou muito bem. Vamos lá. Qual que é... Eu que lido com isso diariamente, tá? Primeira coisa que você tem que aprender na comunicação. Você precisa ter a arte, a habilidade de fazer perguntas. Anota aí. Você precisa dominar. Você precisa literalmente dominar a arte, porque é uma arte, de fazer perguntas. Quem domina isso aqui, gente, quem manda, presta atenção, quem manda numa mesa, por exemplo, de reunião, não é quem responde as perguntas, é quem faz as perguntas. A cada milésimo de segundo que eu mando uma mensagem para o Pablo, eu tenho uma aula de fazer perguntas. Porque eu faço uma pergunta para ele, ele me responde fazendo outras 3 perguntas. Aí agora eu não estou mais passando vergonha no Pix, Ana. Antes eu mandar as perguntas, eu mando as perguntas bem complexas, completas, com os dados, com os relatórios. Aí no final eu mando a pergunta e faço uma enquete. Eu estou aprendendo, entendeu? Não adianta eu contar a história, eu preciso levar os dados. Outro código que mudou minha vida. Tem gente que acha que comunicação é só falar. Números também é comunicação. Tem números que comunicam melhor do que história. Anota um código e anota. Se você não entender dos números, você vai ser enganado pelas histórias. Vou dar a mesma frase, só que de outra forma. Se você não entender de dados, você vai ser enganado pelas palavras. Tome cuidado, porque normalmente, alguém aqui já encontrou alguém, aquele povo que é caloteiro, aquele povo que quer pegar dinheiro emprestado, esse tipo de pessoas. Alguém aqui já encontrou algum que é travado na comunicação? Eu nunca encontrei. Eles são ótimos de lábia. E se você não dominar a arte de fazer perguntas, o que vai acontecer? Você vai cair na conversa. Você vai cair na lorota. O que você tem que fazer? Dominar a arte de fazer perguntas. Agora eu vou te contar um código. Você quer o código? Código brabo dessa noite para você destravar 1 milhão? Todos nós que estamos aqui, fomos treinados uma vida inteira por uma cultura que nos encurralou na parede. Sabe para quê? Para a gente só responder. Para a gente nunca questionar. Quando você foi para a escola, tinha uma prova. E essa prova era feita do quê? De perguntas. Alguém fez as perguntas, mas você era obrigado ao quê? A responder. E se respondesse errado, o que acontecia? Reprovado. Nota vermelha, tem que fazer exame. Na faculdade tem uma bênção, para não dizer uma palavra aqui, chamada DP. Alguém sabe o que é DP? Dependência, repetiu o semestre, até me arrepio todinha só de falar em DP. Aí que onde você vai tirar a OAB? Você vai lá tirar a OAB, você tem que fazer o quê? Uma prova. A prova da ordem. E uma prova dificílima, inclusive, que poucas pessoas passam. Nessa prova você tem que fazer o quê? Responder pergunta. E responder como? Correta. Alguma vez na vida, de verdade, eu com 37 anos de idade, fiz agora dia 29 de outubro, eu nunca fiz uma prova que tinha um texto, Ana, e estava escrito assim, ó: leia o texto acima e crie as perguntas.